Amém? O título dessa mensagem é um chamado para a paz segundo o coração de Deus. Um chamado para a paz segundo o coração de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, nos Salmos, né, que não é considerado um livro. Salmos 103, Salmos de número 103 e verso de número 13. Salmos 103, 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Diga graças a Deus. Pois Ele sabe do que somos formados, Ele se lembra de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, como os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O verso 17 diz: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus. Diga, eu estou nesse negócio. A Bíblia diz no verso 13 do Salmo 103, como um pai tem compaixão dos seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Dos que o temem. Essa é uma revelação no Velho Testamento acerca do amor de Deus. Ele vai falar como a vida do homem é frágil, rápida, passageira, mas no verso 17, o salmista, que atribui-se aqui a Davi, ele traz uma informação preciosa. Diz assim: mas o amor leal do Senhor. Note, no verso 13, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Verso 13, por favor, volta um pouquinho para o verso 13. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Compaixão por causa do temor. Agora venha para o verso de número 17. Mas, ou seja, o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus, e com aqueles que guardam a sua aliança, e se lembram de obedecer os seus preceitos. Meus irmãos, as estatísticas dão conta de que existam pelo menos 140 milhões de órfãos no mundo. Órfão simples, existe o órfão simples e o órfão duplo. O órfão simples é aquele que perdeu ou o pai ou a mãe. O órfão duplo é o que perdeu os dois. Isso é um número triste. Mas sabe o que mais tem preocupado a gente? São aqueles órfãos de pais vivos. Ou órfãos de pais presentes. Por favor, quando eu trago o tema um chamado para a paz segundo o coração de Deus, não pense que eu estou prestes a começar um sermão voltado apenas para a paz, em que você, mulher, você, filho, diga: eu vou pegar meu banquinho e sair de mansinho, porque a pregação é para a paz e eu não sou um pai. Amados, fazendo libertação e acompanhando há muitos anos essa área, eu digo para vocês sem medo de errar, parte dos problemas da vida cristã, seja dentro da igreja, seja fora, estão ligados a problemas com paternidade. Uma falta de identidade com relação a esse assunto. Então, quando nós falamos de paternidade, nós falamos sobre a forma como nós vivemos, a revelação que nós temos de Deus. Alguns de nós, quando vai orar, nós não conseguimos orar chamando Deus de Pai. A gente ora: Deus, soberano Senhor,
Ó Altíssimo, Jeová Jireh, Rafá, Shalom, El Shaddai, Adonai, Kadosh, Moriá, Midô, Shalom. A gente chama ele de tantos nomes, o que não é errado, mas que são nomes atribuídos a Deus muitas vezes por medo de tomar o nome do Senhor, irmão. Mas no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo de número 6 e verso de número 9, Mateus 6, 9, Jesus Cristo está no Sermão do Monte. Note que o Sermão do Monte constitui o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. O Sermão do Monte é considerado o maior sermão de todos. São 3 capítulos. No capítulo 6 e no verso de número 9, Jesus vai nos ensinar a orar. Ele não nos ensinou uma reza, ele não nos ensinou uma repetição, mas ele nos ensinou uma forma de falarmos com Deus. Ele ensinou o modelo que ele usava. Jesus disse: quando vocês forem orar, vocês vão orar como eu oro. E ele diz assim: vocês, quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Quantas vezes você, na sala de aula, repetiu essa oração, tendo problema com seu pai? Quantas vezes, num jogo de futebol, vamos orar aqui, galera, Pai nosso que estás no céu, de forma robótica, religiosa, repetitiva, mas sem termos um entendimento do que Jesus estava trazendo. Irmãos, orfandade de pais presentes talvez seja uma das maiores tragédias da nossa geração. Filhos sem tempo para os pais e pais sem tempo para os filhos. Eu coloquei um chamado como tema dessa mensagem, porque eu não creio em paternidade como um acidente. Não recomendo. A paternidade, ela precisa ser intencional, ela precisa ser proposital e ela precisa ser cativante. Amém? Essa semana é aquela semana dos filhos, não é fazer tarefa na escola para os pais. Aí a Sara me entregou uma, minha caçula, e ela lá estava para o melhor pai do mundo, escrito, né? Aí desenhe seu pai. Aí ela me desenhou, gente. Aí quando eu peguei aquele desenho, eu disse: Sara, esse sou eu. Ela disse: é, pai. Eu falei: não está estranho. Ela: tá parecendo esmiligui. Eu disse: Sara, eu queria ser magro mesmo, assim, do jeito que você desenhou. Mas aqui assim, não está muito... Ela: é mesmo, pai, você ficou parecendo uma tanajura, né? Só o mais antigo sabe o que é uma tanajura. Aí, irmão, na segunda parte da tarefa, estava assim, ó: escreva o nome do melhor pai do mundo. Aí ela disse: olha, pai, que eu escrevi para o senhor. Aí estava lá, ó: escreva o nome do melhor pai do mundo. Ela colocou Sara. Eu disse: Sara, como é que o melhor pai do mundo está escrito Sara? Não, pai, está escrito pai Lucas. Eu disse: tá não, minha filha. Está escrito é Sara aqui. Meus irmãos, eu vim sorrindo esse negócio com ela até em casa. E eu dizia: Sara, eu sou feito do jeito desse boneco. Não, pai. Sara, o melhor pai do mundo é a Sara. Não, pai, é o senhor. Pai Lucas está aí, ó. Irmãos, você receber seu filho chegando da escola, a hora de deixar o menino na escola não é muito boa, porque às vezes dá trabalho, chora, tem vezes que não quer ir. Mas a hora de buscar é sempre muito prazerosa, porque já deu tempo de criar saudade. Sabe, a gente já está assim: ó, cadê meu pecadorzinho, né? Cadê minha pecadorazinha? Na hora de levar, não quer banhar, não quer almoçar, não quer escovar o dente. Aí, ô menino, mas na hora de buscar, meu Deus, deixa eu ver lá se meu filho ainda está lá, está bem. Cadê? Então, eu não quero crer em uma paternidade acidental, meus irmãos. Nós não vamos chamar Deus de pai por ocasião. Ah, eu estou me sentindo mal, eu vou chamar de pai. Eu estou bem. Não! Jesus disse: quando orarem. Então a forma como nós oramos, e por favor,
Eu não estou trazendo determinismo. Mas pode revelar o nosso grau de intimidade com Deus. Alguns de nós oram sem sequer chamar Deus de Pai em nenhum momento. Nós não temos essa coragem. Mas no livro de Romanos, capítulo de número 8, Romanos capítulo 8, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 8, e verso de número 15, Romanos 8,15, traz talvez uma das maiores revelações sobre a paternidade de Deus, do Novo Testamento. Ele está escrevendo aos romanos, a um povo que tinha uma lei e uma cultura. Preste atenção nisso. Irmãos, na minha época, não sei se hoje ainda tem isso, na minha época de escola, de menino, uma das piores zoações com um colega da gente, se a gente queria assim deixar ele zangado, ele dizia assim: tu é adotado. Não sei se alguém aqui zangava. O menino zangava. E tu que é adotado, é o quê? É. Sabia não. Vai perguntar para tua mãe. É mãe. Não me esqueço adotado, mãe. Tu sabe. Então isso era uma forma de desequilibrar alguém, de ofender, de ferir. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai trazer um entendimento sobre a adoção da forma mais extraordinária possível. Enquanto essa lei permitia que um pai biológico deserdasse seu filho, essa mesma lei não permitia que um pai que adotasse voltasse atrás na sua decisão. A adoção, ela tinha um papel muito mais forte e poderoso do que uma paternidade de sangue. Por quê? Porque quando eu sou pai de sangue, eu não sei se meu filho vai parecer comigo. Eu não sei se ele vai chorar quando nascer. Eu não sei os trejeitos dele. Até hoje eu lembro, os meus 2 filhos, na hora que a parteira não, né? Foi no médico já. Na hora que o menino nasceu e a menina, eu saí correndo. Uma da maior piração da minha esposa é que trocasse os meninos. É, pastora. Amor, tu fica aqui só até o menino nascer. Aí tu corre junto com ele para ele não trocar. Porque de fato nasce 1, 2, 3 no mesmo dia, né? A gente chega lá, tem um bocado de meninos, tudo igual, né? Tudo melado assim daquele negócio, né? Parece um... Aí o povo, e aí, é bonitinho, né? Ô irmão, nasce assim parecendo não sei nem o que, né? Meus filhos são lindos hoje. Mas na hora que nasce, parece, né? Enfim, um joelho, Ana. É, parece um joelho, né? Verdade, nunca tinha parado para pensar. Aí começa a limpar, né? Aí vai dar para vendo que parece com o pai, lindo, né? Com a mãe também. Então, esse era o medo, que trocasse. Mas a gente não escolhe, ele vem. Enquanto na adoção, o filho a gente ama porque é. A adoção a gente ama apesar de. É um amor, irmãos, apesar das circunstâncias. A adoção é um amor apesar das características. É fácil amar quem se parece com a gente. É fácil amar quem tem o mesmo sangue. É fácil amar quem nasceu do ventre da sua esposa, que foi fruto de uma relação sexual sua com ela. Agora, amar aquilo que você adota é uma decisão. Você escolhe começar a amar. Então, a maior zoação nossa na época de criança era, na verdade, um elogio, irmãos. Você é adotado, isso é um elogio. Ou seja, você foi escolhido por alguém. Você foi escolhido por uma família. Só que a gente não parava para pensar. Em vez de isso ser um bullying, isso era um elogio. Sabe? Uma família decidiu te querer. Uma família decidiu te comprar. Uma família decidiu comprar a tua causa. Então a paternidade, ela não pode ser um acidente, irmãos.
ela precisa ser um chamado, amém? E a filiação também precisa ser um chamado para pais segundo o coração de Deus. No livro de Provérbios, eu trouxe numa versão diferente. Provérbios, pode passar, isso aqui é minha família linda, minha preciosidade, é o motivo da gente continuar pelejando todos os dias. Pode passar, próximo slide. Provérbios capítulo 22, verso 6, está no slide aí, está ali. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Eu posso acreditar que algum de vocês tem esse texto decorado em outra versão. Ensina o menino ou a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for adulto ou velho, não se desviará dele. Mas note que é a mesma Bíblia, com uma outra linguagem. E ela diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Enquanto esse texto é do nosso Pai nos orientando, irmãos, esse texto revela o coração de Deus para nós também. Então, a nossa caminhada nessa terra é também Deus dizendo: Lucas, eu estou te instruindo no propósito, no objetivo que eu tenho para você. Todos esses anos, tu passou por sofrimento, perdeu o pai aos 11 anos, perdeu. Mas eu estou te instruindo, meu filho, segundo os objetivos que eu tenho para ti. E preste atenção. O mesmo com o passar dos anos, tu não se desviará dele. Então você não é pai, mas entenda que essa palavra é para você, porque nem todos são pais, mas quando a gente fala de paternidade, todos nós estamos envolvidos. E se você não tiver uma boa relação com esse nome, você pode ser um cristão frustrado em muitas áreas da sua vida. Diga misericórdia. Irmãos, não existe a possibilidade de ser pai quando der. Isso é intencional. Eu tenho que ser pai integral. Paternidade é um chamado integral para as nossas vidas. Eu acompanho algumas pessoas e conheço amigos que têm guarda compartilhada dos filhos. Fica uma semana com o pai, uma semana com a mãe, um mês com um mês com outro, um final de semana, um dia sim, um dia não. Sabe, e às vezes dá a entender que no dia que a criança não está com aquela mãe ou com aquele pai, aquela pessoa, ela é um solteiro. Ela nem é pai, nem é mãe. Ah, eu estou sozinho, cadê o menino? Não, está com a mãe, está com o pai. Biblicamente não existe isso. O que nós vamos ver na Bíblia é um Deus que o tempo inteiro soube separar a relação dele de pai para conosco. No livro de Gênesis, quando Deus criou o homem, ele diz: façamos, plural. Gênesis capítulo 1. No livro de Gênesis capítulo 11, quando o homem está construindo a torre de Babel e vai chegar ao céu, Deus diz: desçamos, Pai, Filho, Espírito Santo. Os mesmos que estavam no Gênesis, na criação do homem, 11 capítulos depois, o pai diz: desçamos, ou seja, filho, vamos comigo. A última promessa das últimas no Velho Testamento é a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E o maior ato do Novo Testamento é um pai entregando o seu filho por amor de toda a humanidade. Então a Bíblia fala de família, meus irmãos. A Bíblia está relatando um Deus familiar, um Deus que nos ama no ambiente de família, que nos constituiu no ambiente de família. E a ideia de Deus é fazer um povo semelhante a Ele. Quantos creem nisso? Então a minha preocupação e a sua
deveria ser a mesma que deveria ter sido a de Adão e Eva. Qual é? A preocupação de Adão e Eva deveria ser de que os filhos deles carregassem a natureza de Deus. Pensa comigo. Nós lemos em Salmos que a justiça de Deus está com os que os temem e com os filhos dos seus filhos. Quando Adão e Eva pecam, a principal preocupação deles dois deveria ser o que, irmãos? Em gerar nos seus filhos o DNA de Deus. Ou seja, nós pecamos, mas os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos carregarão o amor do Senhor em seus corações. Afinal de contas, o objetivo de Deus é nos dar filho, mas para que a gente crie esses filhos para Ele, amém? Onde está isso? Gênesis capítulo 12. Deus entrega o filho para Abraão, mas esse mesmo Deus pede. Deus estava dizendo a Abraão: o que tu tem de mais precioso não é teu, eu estou te permitindo criá-lo. E Deus não queria matar o menino, mas Ele queria que Abraão entendesse que Isaac era dele, que ele seria separado para ele. Tanto é que quando no coração de Abraão ele decide matar Isaac, no coração de Deus ele decide poupar. No coração de Deus, quando ele decide entregar Jesus para morrer, no coração dele, ele estava recebendo a gente que estava morto, para passar a viver a partir de então. Isaac não morreu, porque Deus providenciou o cordeiro. Os nossos pecados, como diz o hino da harpa, meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Então esse é um tempo para nós nos preocuparmos com a voz que nós temos liberado, irmãos, sobre a vida dos nossos filhos. Esse é um tempo, filhos, para nós nos preocuparmos com a voz, e eu não vou falar as vozes, não, porque só existe uma do eu sou, amém? Esse é um tempo para nós, filhos, observarmos a voz que nós estamos ouvindo. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Esse é um tempo para os pais afirmarem seus filhos, mas também para os filhos afirmarem seus pais, irmãos. Porque a nossa liderança, ela não é de falácias, mas ela é de exemplos. Ontem nós estávamos saindo da reunião de pastores, acho que eram umas 11 horas da noite, dia todinho, ministração e tudo, oração, senta, levanta, ora, senta, ajoelha, de cócoras, ora. A gente botou todo mundo dentro do carro, vamos para casa. Entra, bota o cinto, estamos saindo. O João diz: vamos orar? Minha esposa me beliscou assim. Ela disse: orar por quê, João? Não é isso que a gente tem que fazer quando vai sair de carro para dirigir? Vamos orar. E a gente se segurando, né? Aqui. Aí ele disse assim: eu começo. Eu começo. E a senhora, depois a senhora termina, mãe. Sabe que eu não podia porque eu estava dirigindo, né? Irmãos, no meu coração estava assim: yes! Yes! Ele sabe que a gente tem que orar. Orou, apresentou a viagem, o Fabrício, lá no macro. Orou. Esse é um tempo para nos preocuparmos, irmãos, com a forma como nós temos revelado, Pai. Porque o mundo clama para que a gente revele o Pai. A natureza, como diz Romanos, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Então, pais, eu estou no segundo slide aí, Isaac. Ou Israel, né? Israel. É um momento para refletir sobre a missão de formar filhos segundo Cristo. Eu não tenho que formar o João segundo Lucas. Eu não tenho que formar o João flamenguista, irmãos. Meu pai era vascaíno doente. Todo jogo do Vasco ele me levava. Mas grande foi o livramento de Deus na minha vida.
Irmão, eu não entendo como é que o pai é vascaíno daquele jeito e o menino decide torcer para o Flamengo. Vai entender, né? O João não é obrigado a torcer para o Flamengo. Só que se for no Brasil não tem outro melhor. Ele vai ter que ir para a Europa torcer para o Real Madrid. Porque no Brasil não tem outro igual. Vamos lá. Então, pais, a nossa missão nesse tempo é refletir sobre a missão de formar filhos segundo Cristo. Pequenos cristos. A primeira vez que a igreja é chamada de cristã no Novo Testamento, isso não acontece em um momento qualquer. Ela acontece em um momento de revelar o Cristo ressurreto. E filhos que estão aqui, a nossa missão é refletir sobre a missão de estar sendo um filho segundo o coração do Pai. E alguém pode dizer, pastor, mas não é fácil. Para mim é fácil para o senhor, porque meu pai não vale nada, porque eu fui abandonado, porque eu fui adotado. Irmãos, se nós nascemos de novo, o nosso comportamento precisa ser de um cristão regenerado, que era órfão, mas foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E agora você é filho por adoção. Ele te comprou, Ele te escolheu, e nós não somos mais escravos do pecado, mas o apóstolo Paulo vai dizer, eu, Paulo, escravo de Cristo. E a adoção nos permite chamar o nosso pai de Abba, de papai, de paizinho. Esse é um nível de intimidade. E a intimidade, irmãos, vai gerando temor. Imagina que eu odeio meu patrão, eu não suporto ele, e eu roubo a loja. Então todas as vezes que eu vou falar com meu patrão, eu penso, eu estou mais do que na minha obrigação, ele não vale nada. Agora imagina que eu sou muito amigo do meu patrão, e eu roubo ele. Todas as vezes que eu me direcionar a ele, vai ser uma tortura, porque eu sinto que eu estou ferindo ele. Você vê qual é a atitude do filho pródigo em Lucas capítulo 15? Ele tem o entendimento que ele não é digno de chamar o pai dele de pai. Já não sou digno de ser teu filho. Sabe o que o diabo queria destruir? A identidade dele. O diabo queria destruir a identidade, gerar nele esse espírito de orfandade. E ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só, irmãos. A Bíblia diz que o pai, com a atitude dele, ele quebra todo tipo de distanciamento, de separação. O pai dá um abraço, o pai manda preparar um carneiro, o pai prepara a capa, o anel, e diz para todo mundo. Enquanto o filho dizia, eu não sou digno, ele diz, esse é o meu filho, que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. Aquilo é uma afirmação de um pai, esse é o meu filho. E quando o pai diz, irmãos, está dito, se o pai disse que eu e você somos filhos, é esse decreto que permanece, é esse veredito, porque um pai quando o filho nasce, ele pode negar, pedir exames, mas um pai quando adota, ele pode dizer, esse é meu filho. Ninguém jogou nos teus braços, você foi e pegou no colo. Então nós temos sobre nós o espírito de adoção. Nós somos comprados por um preço inestimável, irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O incrível propósito da paternidade pode passar. Ser pai e mãe é a missão em tempo integral. Não dá tempo, irmãos, de terceirizar. Eu liderei jovens por muito tempo. E várias vezes eu vi uma tragédia familiar. E eu vou te explicar como ela acontece. Lucas, o meu filho está rebelde, desobediente, falando muita bobagem, não se comporta na escola, não sei o que, desobedece a mãe, desobedece o pai, conversa com ele. Sabe o que a família estava dizendo? Nós falhamos na missão de educar. Estamos pedindo um socorro para a igreja. Irmãos, não se terceiriza a formação de caráter dos filhos. Filhos, não se aprende sobre paternidade dentro de outras famílias.
A família que nós temos que crescer e aprender é dentro da nossa própria família, dentro da nossa casa. O filho que a gente tem que amar, corrigir, educar, são os nossos filhos. Você sabia que é por isso que a comparação é tão destrutiva? Imagina um filho com crise de paternidade, ele ouve do pai ou ouve da mãe. Olha o filho do vizinho, ó, tu devia ser igual a ele. Ele pensa o quê? Eu não tenho valor nenhum nesse lugar. Então, ensinar os filhos a lidar com o pecado é um papel dos nossos pais com a gente e o grande papel de Deus conosco. Seus filhos não vão precisar aprender a pecar, irmãos. Ninguém vai ensinar eles a pecar. Aprende. Sabe, mas Deus está nos dando a oportunidade. Onde eu errei, meus filhos não errarão, amém? A justiça do Senhor está com os seus filhos, com aqueles que o temem, com o filho dos seus filhos. Esse é um tempo para focar na salvação. Focar na salvação dos nossos filhos e dos nossos pais. Um se preocupando com a salvação do outro. Um se preocupando com o futuro do outro. Irmãos, palavras, elas moldam identidade. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21, se você puder acompanhar na sua Bíblia. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu. O pastor Nonato falou sobre a língua ontem um pouco. Ele disse que uma pessoa deu uma palavra para ele, eu esqueci o nome do pastor, quando o ministério da Nova Aliança ia começar. E ele disse: cuida da língua da igreja hoje, porque quando ela se tornar grande, esse vai ser o maior problema dela. Nós temos visto famílias. Tiago vai dizer que a língua é quase impossível de se domar. Mas um cristão regenerado, se ele for falar do coração dele está cheio, e se o coração dele estiver cheio da presença de Deus, ele vai ponderar suas palavras, ser moderado no seu falar, e da sua boca sairá fontes de vida, águas que jorram do trono de Deus, amém? Mas nós precisamos, irmãos, urgentemente, usar palavras para abençoar. Você já viu o que é pedir a bênção? Hoje teve um almoço com a família. Aí teve 10 sobrinhos que eu tive que ir lá. A bênção. Mas teve uma que veio correndo, me abraçou. Benção, tio. Você já parou para pensar que é alguém dizendo Deus te abençoe ou eu te abençoo? Quando eu zango minha esposa, ou ela zanga comigo, eu não sei. Você quer saber se a pessoa te perdoa? Eu digo assim: me abençoa então para me ministrar. Ou me abençoa para ministrar. Ou me abençoa para fazer isso. Isso é importante, viu? Deus te abençoe. Pai, bênção, Pai. Irmãos, até que minha mãe seja recolhida pelo Senhor, a bênção dela vai ter um peso sobre a minha vida. Mãe, me abençoa, estou indo viajar. Mãe, me abençoa, mãe. Às vezes não dá tempo de descer do carro, mas eu estiro a mão e faço a bênção Wi-Fi. Ela lá da porta: Deus te abençoe, meu filho. Eu, amém, mãe, obrigado. Deus lhe dê juízo. Eu gosto de brincar com ela, dizendo: Deus lhe dê juízo. Deus te abençoe, eu digo: Deus lhe dê juízo. Tu me respeita, mãe. É um tempo de semearmos palavras de vida dentro da nossa casa. O meu pai é uma bênção em nome de Jesus. Meus filhos, uma bênção. Nunca chamei meus filhos de Malino. Malino é o cão. Menino está malinando, não, está descobrindo. Nós precisamos usar as palavras corretas, irmãos. Nós precisamos tornar o nosso lar um propósito eterno, onde filho abençoa os pais e os pais abençoam os filhos. Nós aprendemos a ser pai, pode ir passando. Nós aprendemos a ser pai olhando para a paternidade de Deus. Irmãos, e ela é perfeita.
a paternidade de Deus é perfeita, amém? Não tem falhas nela. O pastor John Piper tem uma fala sobre paternidade que é muito forte. Ele diz: pais existem para revelar a paternidade de Deus. O nosso propósito é revelar a paternidade de Deus. O mundo cheio de órfãos de pais vivos clama para que a paternidade de Deus seja revelada. O que é que nós temos revelado, meus irmãos? Imagina um pai cristão que só ama o seu filho. Imagina um pai cristão que não ama nem o seu filho. Imagina um filho cristão que só ama o seu pai. Imagina um filho cristão que não ama nem o seu pai. Nós precisamos urgentemente entender que filiação é intencional, assim como paternidade é intencional. Eu não posso ser filho por acidente. Eu preciso ser filho intencional. Saber o meu papel dentro de uma casa, dentro de uma família. Assim como eu preciso ser, alguns aqui são pai e mãe, eu chamo minha mãe de pai, eu já falei isso aqui. Desde os 11 anos de idade, eu só tenho ela, então ela foi o pai, foi a mãe. Mas irmãos, o nosso referencial é o nosso Pai Celestial, diga amém. Nós aprendemos a tratar nossos filhos e a nossa família olhando para o exemplo de Deus, para a forma como Deus trata os seus filhos. Não é sobre como meu pai me tratava. Eu apanhava era de cabo de vassoura, filho meu vai ser de cabo de vassoura. Não, irmão, não é sobre isso. O pai me disse que mulher não presta porque aconteceu com ele. Não, não é sobre isso. Não é sobre como meu pai me tratava, mas é sobre como a paternidade de Deus me alcançou. E é essa, a Bíblia não diz que a justiça do meu pai Raimundo ia ser passada de mim para o meu filho. Ela diz que a justiça do nosso pai, de Deus, é que passaria dos filhos para os filhos dos meus filhos, amém? Então, um modelo de família correta, nós aprendemos a tratar nossos filhos olhando para Deus, como Deus trata, segundo filhos. Um modelo de família correta, os filhos crescem em entendimento sobre a paternidade de Deus, olhando para seus pais. Ou seja, o pai olha para o filho e diz: olha para mim, veja Deus. O filho olha para o pai e diz para o pai: olha para mim, pai, eu estou seguindo os mesmos princípios também na minha vida e na minha caminhada. Aleluia! Igreja, liderar pessoas, ser mãe, ser pai, é intencional. Eu tenho que fazer querendo fazer, desejando fazer. Pode passar. A criação de filhos é intencional, não é acidente. Formar atitudes corretas vem desde cedo. Imagina eu dizendo para o João: ora aí, João. E alguns filhos aqui já respondem, né? O pai diz: vai orar. Ele diz: eu não, o senhor não ora? A senhora não ora? Alguns valores é como adubo, tem que ser colocado no desenvolvimento. Senão se torna uma árvore, mas se torna uma árvore infrutífera, infértil. Então a paternidade ela é intencional. Eu sou pai querendo ser pai, sabendo que eu sou, exercendo com alegria e amor essa função. Eu libero para esse solo o adubo que ele precisa hoje. Eu entendo que a família é que forma o caráter. Recebi a reclamação do João na escola. Pai, o João estava fazendo tapa com papel assim. Como é o nome do negócio? Dobra um papel de um jeito que dá um tiro. Pá! Eu digo: não diga mais nada. O resto é comigo. Longa conversa. Antes de voltar para as aulas, minha esposa diz: amor, vai voltar para as aulas, tem que ter aquela conversa. Bora lá, meia-noite, vai terminar meia-noite, mas vamos conversar. Caráter se forma em casa, meus irmãos. Anote isso. A escola educa segundo a pedagogia. As ruas educam segundo os costumes.
mas Deus educa segundo o modelo de paternidade dele para as nossas vidas. A escola educa segundo a pedagogia. O mundo educa segundo os costumes. Mas Deus educa segundo o propósito eterno dele, de paternidade para nós. O meu papel e o seu papel não é primeiro de criar bons trabalhadores, irmãos. Isso lá na frente eles se tornarão. O nosso papel é de criar filhos para Deus. Dinheiro não sou eu, presente não sou eu. Eu falo para vocês isso como sendo um grupo de risco, irmãos. Preste atenção nisso. Eu e minha esposa, daquela fotinha ali, a gente está no grupo de risco. Sabe por quê? Porque entre os números de crianças mais frustradas, rebeldes e desviadas estão os filhos de pastores. Sabe por quê? Por causa de uma rotina louca, às vezes. Não é fácil. Você pegar um menino na escola e ele dizendo, vou andar de bicicleta. Eu vou dizer, filho, tem que tomar um banho, porque a gente vai fazer uma visita. Mas pai, eu estava estudando até agora. Eu digo, eu entendo. Mas tem gente precisando da gente. A gente vai ter que conversar lá, orar por eles. Terminando, a gente faz alguma coisa, tá bom? Aí termina, alguém liga às vezes. Filho, vamos mudar mais um pouquinho. Só que a gente está aprendendo agora. Irmão Elton, porque quando é no dia deles também, aí a pessoa diz, pastor, tem como vir aqui? Eu digo, a gente falou para os nossos filhos que é o dia deles hoje. Se você ligar para eles, convencer eles, eu é que não vou me meter. Se quiser negociar, pode tentar. Nós já dissemos para ele que é o dia deles. Agora, se quiser conversar, liga para o João e vê se ele aceita. Por quê? Porque eles têm que ter o momento deles. Mas muitos líderes cristãos têm errado nisso. Isso é uma vigilância, o tempo inteiro. Para que eles vejam o nosso ministério de forma leve. Para que eles saibam que é uma alegria pastorear, não é um peso. Ô amor, você viu o irmão fulano? Eles têm que saber que Deus nos chamou para isso. Eu sou feliz fazendo o que eu faço, amém? Eu sou feliz cuidando de gente. Mas alguns filhos de pastor vê o pastor dizendo misericórdia, tem que ir para a igreja de novo. E aprendeu que era um fardo. Dinheiro não é você. Presente não é você. Você é você. Nossos filhos tem momentos que eles vão querer o dinheiro sim, para o açaí, para o bolo de chocolate lá fora. Mas tem momentos que eles querem a gente. E se na hora que eu tinha que ser eu entregar um produto, irmãos, eu posso estar fazendo um órfão de pai vivo para os meus filhos. Que é a maior tragédia dessa geração. Pais vivos com órfãos dentro de casa. Eu estou de férias, mas não consegue sair do celular atendendo, trabalhando. É trabalho. Vai explicar para o teu filho que é trabalho, sendo que era o horário dele, era o momento de estar com ele, em comunhão com eles. A gente precisa entrar no mundo dos nossos filhos e conhecer seus interesses. Pai, nós precisamos entrar no mundo dos nossos filhos. Antes de subir aqui, a Sara pegou aqui meu nariz, fez assim, aí, não, comi seu nariz. Eu digo, Sara, me devolve, como é que eu vou respirar pregando lá em cima? Tá bom, pai, pega. Aí eu peguei o dela e saí correndo. E pai, agora é o meu, me dá. Eu digo, não, agora eu não devolvo. Aí entreguei, quando eu estava subindo, ela disse, comi sua barriga. Eu digo, eu vou pregar sem estômago, mas eu vou voltar. E quando eu vou voltar, eu vou te devorar inteira, sabe? Ela está esperando por aí, que ela sabe. Irmão, nós precisamos entrar no mundo dos nossos filhos. Dinheiro não é você, trabalho não é você. Só nós podemos exercer isso. Só nós. Então meus filhos não serão órfãos de pais vivos, irmãos. A igreja não pode ser órfã de um Deus vivo, diga amém. Como é que vai ter uma igreja órfã de um Deus vivo, irmãos? Ele vive, se Ele vive, eu não sou órfão. Essa é a melhor notícia de todas. Se o meu Deus vive, eu não sou órfão, porque Ele é meu Pai. Aleluia! Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Agora, não tenho o que inventar, vou pedalando com o João para a escola. Arrumei a bicicleta dele, de segundo semestre agora, papai vai pedalar contigo para ir para a escola.
Irmão, na cabeça dele, meu irmão, eu ganhei. Perfeito. Aí pedalando comigo, eu vou pedalando contigo agora. Você sabe como é o sol de 1 hora da tarde, né, gente? Para o menino, as crianças de hoje eu não entendo, elas botam um moletom, né? 1 hora da tarde, já viu isso? Não sei se tem criança aqui que faz isso. Está indo para a escola de moletom. Irmão, se alguém filmar, pensa que está na Sibéria. Não, porque, irmão, beleza, está fazendo sol, mas tinha que ser algo leve, né? Não bota um moletomzão assim de gramados. Agora nós, bota um moletom daquele. Criança não faz arrepio, agora na gente. Diga comigo, criação de filhos é intencional. Eu faço querendo fazer, sabendo o que estou fazendo e com o propósito correto. Aleluia. Com a intenção. Eu não sou pai porque alguém me disse. Eu sou pai com a intenção de ser pai. Mas criação de filhos também e paternidade fala de disciplina com sabedoria. Pode passar para a gente concluir. A disciplina deve ser coerente e posicional. Apesar de eu não reproduzir um espancamento que eu levei, mas o manual da Bíblia nos ensina a corrigir da forma certa, com cuidado, com amor, mas nos ensina. Minha voz ajuda meus filhos a reconhecer a voz de Deus. Se eu for um pai bíblico, eles saberão que eu estou admoestando eles segundo o padrão de Deus, e não do mundo, e não do que eu acho. Se eu disciplinar meu filho por causa de uma bobagem, ele não vai ver Deus nisso. Agora, se eu disciplino meu filho porque ele xingou outra pessoa, ele vai entender que eu tenho um respaldo bíblico para fazer aquilo ali. Se eu disciplino meu filho porque ele derrubou o controle da televisão, talvez ele vai achar que eu sou só um materialista, um capitalista. Mas se eu disciplino ele por causa de ofender a professora, de não honrar, de desobedecer, ele vai para as escrituras e vai entender que na Bíblia está dizendo para honrar a autoridade constituída. E o pastor Nato falou algo muito forte. A correção ela tem que ser em tempo real, no tempo presente. Alguns de nós ficam dizendo para o nosso filho, final do ano eu te pego. Final do ano a gente conversa. O menino até dezembro está traumatizado. Uma conversa diária resolveria. A gente, final do mês, vai ter uma conversa. Irmão, a gente está hoje é quanto? 10? Final do mês a gente conversa. O menino está morrendo, meu Deus, meu Deus. Aí já vai pensar que é uma coisa. Então nós precisamos entender que Deus nos chama para isso também. Nunca disciplinar em público. Eu coloquei aqui, nem precisava. A gente sabe que isso faz parte de uma conduta cristã. Assim, filhos, também não afrontem seus pais em público. Não confrontem seus pais em público. Isso mexe com a autoridade da gente. A gente se sente com a autoridade perdida. Disciplina e esperança têm que caminhar juntos. O que é isso? Eu estou corrigindo para que ele chegue aqui. Não é uma correção para matar, mas é uma correção que promove. É uma correção que ajuda. É uma correção que impulsiona. É uma correção que eleva. O exemplo é a maior forma de disciplina. E eu bato nessa tecla sempre. Quando os meus filhos fazem algo que eu considero repreensível, eu gosto de perguntar: você já viram seu pai ou sua mãe fazendo isso? Não, pai. Não, mãe. Pois nós não queremos vocês fazendo também. O mundo precisa olhar para nós. Os nossos filhos precisam olhar para nós. E o nosso exemplo pregar mais do que os nossos sermões. As nossas atitudes pregarem mais do que os nossos discursos. Paternidade não pode ser contraditória. Meu filho vai para a igreja. E o senhor, pai? Não, outro dia eu vou. Não. Vai estudar. Vai comer. E você não sai do celular e você não se alimenta. Paternidade não pode ser contraditória. A gente caminha junto. Dizer para uma criança vai é uma coisa, pegar no braço e caminhar é outra. Irmãos, a forma como nós estamos vivendo vai revelar o quanto nós entendemos da paternidade de Deus ou não. E por último, eu quero chamar o ministério de louvor.
Eu fico muito triste porque tenho visto muitas famílias onde pais e filhos têm mágoas uns dos outros. Irmãos, o perdão precisa ser uma alternativa constante em uma família. Se eu pudesse falar da forma mais franca possível, eu diria: você que não perdoa seus pais, você não vai para o céu. Você que não perdoa seus filhos, você não vai para o céu. Biblicamente eu tenho um respaldo para falar isso. Na oração de Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Quantos aqui tem pais vivos? Ou filhos? Você é um privilegiado. Uma irmã minha não tinha o que inventar. Ela pegou uma foto do meu pai e colocou o negócio da IA. Você já viu isso? Pega uma foto da pessoa antiga e o aplicativo dá vida para aquela foto. Ô irmão, ô negócio esquisito. Ela mesmo depois disso: eu me arrependo, gente, perdoa. Porque você vê alguém que morreu sorrindo novamente. Doideira. Só que algum de vocês tem esse privilégio. Tem esse privilégio. Só, irmãos, que não tem todo o tempo do mundo. O mínimo que um cristão tem que fazer é perdoar a sua própria família. Perdão é ensinado com palavras, sim, mas com ações. A maior aliança que nós temos na Bíblia é de Deus, Pai, com seus filhos. Ouviu isso? A maior aliança que nós temos na Bíblia, maior, é de um pai com seus filhos. Alguns de nós têm aliança com o sócio, tem aliança com o vizinho, tem uma sociedade com outra pessoa da empresa, mas com a própria família nós temos divisões e guerras. Com a própria família nós temos contendas. Diga misericórdia. Pais que pedem perdão mostram humildade. Relacionamentos importam mais que estar certo. Diga comigo: relacionamento importam mais que estar certo. Vamos dizer 3 vezes: relacionamentos importam mais que estar certo. Relacionamentos importam mais que estar certo. Será que vale a pena brigar até a morte dizendo que está certo e perder os relacionamentos? Nós precisamos entender que relacionamentos importam mais do que estar certo. Filhos que estão aqui, restaura relacionamento com seus pais. É impossível desfrutar da plenitude de Deus não tendo a bênção dos seus pais. E eu digo mais: se você casou sem a bênção dos seus pais, volte lá. Pastor, tem 30 anos, vá lá. Vai pedir a bênção. Eu nem celebro o casamento de alguém que não tem a bênção dos pais. Não, pastor, mas importante é a igreja. Conversa. Primeira autoridade são os pais. Se eles não abençoarem, nada feito. Não venha não. Não celebro, não abençoo. O que o pai não concordou, a igreja vai concordar, menino? Ah, mas não é crente, mas é pai. Bênção é bênção. Pode ser ímpio, é pai. E a bênção para Deus tem um valor. Faz o caminho de volta. Saiu de casa, nunca... Meu Deus, em nome de Jesus, irmãos. O modelo de Deus é... Imagina eu estar brigado com Deus, sem orar. Não. O modelo de paternidade de Deus é relacional. Quando Adão peca, ele chega no Éden e diz: Adão, cadê você? É um pai procurando um filho. E o filho dizendo: eu estou com vergonha de ti, pai. No nome de Jesus. Já passou da época da gente ficar com picuinhas, com confusão dentro da nossa casa, meus irmãos. Filhos que estão aqui, honrem seus pais, orem pela salvação dos seus pais. Tentem compreender o mundo dos seus pais. Pais, em nome de Jesus, vamos tentar compreender o mundo dos nossos filhos. Vamos fazer eles ver o lado extraordinário de servir a Deus. Vamos fazer nossos filhos ver que a célula é uma bênção. Fazer nossos filhos ver que congregar é uma bênção.
Se o meu filho me vê em casa uma coisa, na igreja um anjo. Meu pai lá em casa toca o terror e na igreja, meu Deus. Como é que essa criança vai crescer, meus irmãos? Em nome de Jesus. Deus tem sido intencional em ser nosso Pai. Nós precisamos ser intencionais em ser filhos dele. Se coloque de pé no seu lugar.